Senhoras, senhores, bom dia. Como eu já estava explicando antes, sou o Fábio, sou o coordenador técnico aqui do Confrota. Hoje estou representando o secretário executivo de Mudança Climática, o senhor Renato Nalini, e a senhora chefe de gabinete, Luciana Feldman. Vamos dar início à 48ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento e Substituição da Frota por Alternativas Mais Limpas. Está sendo realizada agora no dia 26 de junho de 2025. Teremos 1 hora de reunião hoje. Aviso aos senhores e às senhoras que essa reunião está sendo gravada pelo Teams. Amanda, você pode iniciar a gravação. A produtora já vai iniciar a gravação. Essa reunião também está sendo transmitida pelo YouTube e a gente vai ter o formulário de presença no chat da reunião daqui a pouco. Temos também a ata da 47ª reunião, foi enviada por convite. Alguém tem alguma oposição ao conteúdo da ata da 47ª reunião que foi enviada por convite? Não? Está aprovada a ata da 47ª reunião. Hoje a gente vai ter a apresentação do Sr. Felipe Burman, que é CEO da GLR Tech, e ele vai apresentar a solução brasileira e patenteada para capturar CO2 e outros gases poluentes em motores a combustão. Sr. Felipe, o senhor tem cerca de 35 minutos para fazer a apresentação, depois a gente abre entre 35 e 40 minutos, depois a gente abre para perguntas dos nossos membros. Por gentileza. Tá legal, é um prazer, obrigado pelo convite. Eu acho que esse Yuyu Produções que tá com o microfone, que tá fazendo esse barulho, Fábio, você consegue mutar ele, por favor? Aqui, ó, o Yuyu Produções é a nossa gravação. A gente está tentando resolver o problema do microfone deles aqui, mas vamos deixar mutado por enquanto. Não, tranquilo, se precisar, ok, mas, enfim. Bom, repito, obrigado pela oportunidade. Eu vou aqui compartilhar um pouquinho a respeito da RTEC, mostrar um pouco como a gente consegue ajudar aí bastante em necessidades imediatas de vocês com a frota, explicar um pouco da nossa tecnologia e por que também, né, e como a gente consegue ajudar. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Só um segundo, pessoal. Vocês estão vendo na tela? Estamos vendo seu PowerPoint, o software, né? Não está em modo de apresentação ainda. Aí, agora foi. Tá. E mudou a página aqui? Tá mudando? Não, Mudou? tá na primeira página. Agora mudou. Uhum. Mudou. Então, beleza. Não, legal. Bom, então, pessoal, vou apresentar aqui a GLR Tech. É uma tecnologia brasileira. Isso que é bacana, né? Isso que eu queria falar com vocês. A gente tem muita demanda aí de tecnologia, às vezes, de fora. Às vezes a gente tem que comprar ônibus de outros países, enfim, fabricado por empresas que nasceram em outros países, assim por diante. Então, primeiro de tudo, eu queria pedir aqui o apoio de vocês, né? Eu sei que toda tecnologia nova ajuda em muita coisa, toda tecnologia nova nasce com muita dedicação, toda tecnologia nova vem para resolver uma demanda, uma dor, um problema, mas quando fica algo muito bom, sempre ajuda muitas pessoas e incomoda algumas outras, né? Isso é comum. Mas eu queria convidá-los, tá, a todos, né, a ver aqui com uma lente do que isso daqui pode ajudar em cada caso, e como a gente pode realmente reduzir a emissão de gases poluentes de uma maneira acessível, de uma maneira imediata, eu diria, né, com a GLR Tech. Bom, antes de tudo, né, como aqui eu tenho 35 minutos, você fala para apresentar isso?
Eu vou falar, acho que 30 Isso segundos. mesmo, isso mesmo. Tá, Entre então, 35 e 40 minutos. tá. Então, eu vou mostrar aqui a apresentação, já mandando um pouco geral. Vou aqui falar alguns comentários no meio. E vou tentar finalizar antes desses 35 minutos, para a gente ter um pouco mais de pergunta aqui e respostas. Bom, mas, então, assim, primeiro de tudo, esse slide aqui, acho que já é um slide que todos conhecem, né, por causa das outras reuniões ordinárias. Entretanto, vale passar aqui algumas partes desse slide com uma lente da Gereitec e com um pouco da minha lente. A gente sabe do impacto, né, das frotas para o meio ambiente, daqui está todo mundo cansado de saber, por isso que a gente está aqui para resolver isso. E a gente vai focar um pouco hoje, pessoal, na frota remanescente, né? Enfim, até 2022 podia comprar ônibus queimando combustível fóssil, depois disso já não podia mais. Então, essa frota que foi comprada em 2022, ela vai durar pelo menos até 2032. Né? Então, a gente está em 2025, então, assim, a gente tem aí 7 anos essa frota ainda pela frente, e muito, muito mesmo CO2, NOx, material particulado ainda seria emitido aí de poluição por essa frota se não tivesse uma solução acessível e imediata como a nossa. Né? Então, acho que vamos focar um pouquinho nessa frota remanescente. Obviamente, tem muitas outras frotas aí que passam por São Paulo, que atuam dentro da cidade, que também precisam de uma solução para ajudar a reduzir impactos e também para ir de encontro com o que pede, né, a lei 14.933 de 2009, 16.802 de 2018, assim por diante. Bom, a gente sabe que com a lei de 2018 também, a gente tem aí metas de redução de CO2, e são reduções, eu diria que, comparando com 2018, bem ambiciosas. Né? A gente tem aqui redução em 10 anos de 50%, esses 10 anos vencem em 2028, e reduzir em 50% a emissão de CO2 em frota que está queimando combustível fóssil, né? Não é fácil, e aí tem que ir para frota elétrica, tem que ir para outras soluções, às vezes biocombustível, assim por diante, e não é barato, isso tudo, né? E quando eu falo que uma solução é acessível, é porque realmente é muito, mas muito mais barato do que ir para veículo elétrico, embora o veículo elétrico ajude muito, e eu sou a favor, eu acho que tem que sim continuar o máximo possível de substituição para veículo elétrico em tudo que for possível mesmo. Então, assim, a gente tem ainda uma meta aqui mais ambiciosa de redução de 100%, e aí nesse ponto eu queria fazer uma observação importante, que assim, chegar em 100% de redução de emissão de CO2 só é possível com, eu diria que uma matriz diversificada, vai. Só é possível com uma soma de tecnologias. Eu acho que é difícil pensar hoje que toda a frota vai ser elétrica da noite para o dia. Vocês sabem que é difícil, né? Poxa, acho que São Paulo ficaria até sem energia elétrica se precisasse alimentar toda a frota elétrica hoje, quase, né? Falando de uma maneira um pouco exagerada. Mas a gente sabe que também para os caixas dos donos das frotas seria muito caro. A gente sabe que teria que ter uma infraestrutura bem diferenciada, a gente sabe que, enfim. Então, a gente sabe que é difícil, né? E a gente sabe que o mundo vai continuar queimando combustível fóssil por muitos anos, né? Infelizmente para alguns, felizmente para outros. Estou aqui no Rio de Janeiro num evento de oil and gas, enfim. Então, alguns estão felizes com isso, outros não, mas isso é um fato, né? E a gente sabe que uma solução, acho que acessível, muito bacana, é realmente biocombustível, né? Eu vou falar um pouquinho de biocombustível, mas por mais que seja mais limpo que combustível fóssil, isso é fantástico. Eu sou a favor total de biocombustível, mas mesmo assim ainda tem emissão de CO2, de NOx na queima, enfim, e assim por diante. Se for gás, claro, não tem material particulado, ajuda um pouco também. Mas, então, a gente tem aqui vários pontos, né? E não tem bala de prata, como muita gente fala em apresentação, e aqui realmente é importante falar que não tem bala de prata. Então, a GLR Tech, a apresentação, a tecnologia que eu vou mostrar para vocês, não é o que vai resolver tudo, não. Como eu falei, tem que ter veículo elétrico, tem que ter várias coisas, né? Então, não tem bala de prata, mas é importantíssimo para ajudar em parte da frota, é importantíssimo a gente conseguir ajudar a alcançar aí o net zero, alcançar 100% de redução no futuro. E, como não podia deixar de falar, né, que cita material particulado, inox, e a redução aqui, e lembrem na cabeça duas coisas desse slide. Um que é a redução de 50% de CO2 até 2028, e o outro que é a redução de material particulado inox
e a redução de 95% a gente está falando. Então, eu vou mostrar por que a gente consegue ajudar toda a frota remanescente queimando diesel a alcançar essa redução agora, hoje, a partir do tempo, do momento que estiver instalado nos caminhões, ônibus e assim por diante. Bom, como a gente sabe, então, que eu já falei um pouquinho, né, sobre os desafios, já falei aqui sobre necessidade urgente, né, de solução acessível e mitigação imediata. Posso passar esse slide mais rápido. Falei um pouco do impacto que tem os veículos diesel e biocombustível, mesmo sendo, né, enfim, dependendo do biocombustível, tem até material particulado também na queima, enfim. E tem outra coisa agora, pessoal, importante para eu entrar aqui, que o SCR, né, o sistema catalítico para ônibus, para caminhões, enfim, né, ele exige o ARLA 32. O ARLA 32 ele é caro, ele representa 3% do custo com combustível, né? Ele é caro, então, como eu falei, é algo que ajuda muito a capturar a NOx e que pode continuar, tá? A gente pode ter o ARA 32 do SCR mais o GLR-Tech, ou a gente pode, talvez, precisar usar um pouco menos de ARA 32 por saber que existe GLR-Tech, ou até mesmo substituir totalmente no futuro um SCR e um ARA 32 por ter GLR-Tech, tá? Por que eu falei três opções aqui? Porque isso eu acho que tem que ser analisado com cada frota, tem indústria, empresas que ganham dinheiro com a ARA 32, como eu falei, eu quero isso aqui o mais amigável possível, eu não quero provocar esse pessoal, eu não quero achar inimigos, eu quero ver como é que a gente pode somar forças. Então, assim, e até quem está na parte de ARA 32, SCR, pode ser uma força somada com a gente, porque já sabem que não vai ser para sempre, que vai ser o ARA 32 SCR como única solução para capturar NOx, então pode vir junto com a gente somar forças. Estão convidados. Enfim, então assim, a gente conseguiu capturar CO2, NOx, material particulado e tudo isso apenas com água. Acredite ou não, eu não estou falando de um milagre, e vou explicar por quê, tá? Resumindo aqui um pouquinho, só para vocês entenderem por que não é nenhum milagre, pensem no VAP para limpar uma calçada, né? Antes limpava essa calçada usando químico e sabão, esfrega e etc. Né? Hoje em dia dá para limpar uma calçada usando VAP. E o VAP só usa água. Poxa, então por quê? Porque realmente, né, é a água com pressão. Então é uma intensificação de processo, tá? Então a gente fez algo que a água realmente ela tem um movimento ali que ajuda a capturar de uma maneira muito mais interessante. Não precisa ser só água, assim como você conseguiria colocar um pouco de algo químico no VAP, você pode também colocar outra coisa no nosso equipamento. Só um segundo. Então a ideia, assim, não só melhorar a imagem, mas trazer que não só é compacto e acessível, mas também é retrofitável e pode ser colocado ali na frota de maneira muito rápida. Vamos falar também um pouquinho de energia. Enfim, como a gente sabe que a frota elétrica não é barata, eu acho que a frota híbrida é uma solução muito interessante. Tem muito hoje em carros leves, em ônibus a gente não vê muito assim na rua, mas já tem. E o que é bacana? Eu vou explicar um pouco também por que e como a GRTEC consegue tirar um pouco de energia extra, tá? E eu falo um pouco porque o motor de um ônibus não é tão potente como um motor de uma locomotiva ou de um navio, ou um gerador, onde a gente consegue gerar um pouco mais de energia, tá? Mas a quatro mãos, às vezes com uma montadora, por exemplo, tá? Somando forças com, às vezes até com o pessoal, né, da parte acadêmica, a gente consegue otimizar um pouco mais de uma ponta de eixo que a gente tem, tá? Numa turbina a gás que a gente tem, para gerar energia. Eu vou mostrar um pouco mais também isso daqui a pouquinho mais para frente. Mas, em resumo, a gente tem um pouco de geração de energia com a velocidade do gás poluente que sai pelo escapamento, tá? Então, esse um pouquinho de geração de energia pode ser usado só para alimentar nosso sistema, ou, como eu falei, com um trabalho em conjunto com a montadora, ou num piloto aí bacana, ou com o pessoal do mundo acadêmico, ou todas as frentes, né, que acho que é fantástico quando sou uma startup, empresa de grande porte, uma montadora e mundo acadêmico, né, então com a soma, e governo, melhor ainda, então com a soma de tudo isso, a gente consegue, por que não, da mesma forma que tem a energia da frenagem para alimentar uma bateria, ter um pouco mais de alimentação para essa bateria
com a ponta do eixo da nossa turbina a gás, né, que foi desenvolvida para alimentar o nosso sistema. Enfim, então, com isso, tá dando certo essa questão, a gente pode ajudar a reduzir também o consumo de combustível, tá? Isso eu colocaria como médio prazo, mas a gente tem hoje a solução pronta para capturar CO2, NOx, material particular, assim por diante. Isso daqui dá energia, eu colocaria como médio prazo, mas eu tenho certeza que a gente consegue, porque a gente já fez testes, a gente já alimentou bateria, a gente já fez isso. Então, enfim. Bom, então, assim, a gente tem resultado aqui muito rápido em semanas, né? Bom, o que é o desafio global que vocês já sabem, tá? E, aliás, até peço desculpa, pessoal, a partir de agora eu vou mostrar um pouco aqui da apresentação, mas a parte mais atualizada que eu tinha estava em inglês, porque a gente realmente está, assim, é muito, muito gratificante, assim, saber que a gente, só a parte da apresentação está em inglês, tá? Vou falar em português para vocês, estão tranquilo. Mas é muito gratificante a gente recebeu um prêmio aí de 30 mil startups, a gente ficou entre as 100 melhores do mundo, de acordo com o Jane Global, em 2023. A gente evoluiu bastante isso. Depois disso, a gente fechou com a ArcelorMittal, a gente fez piloto para caminhão, que eu vou mostrar aqui, e a gente hoje está pronto para instalar nas frotas de ônibus. A gente está totalmente redondo aqui, pronto para essa questão de instalação e começar agora. Toda a tecnologia de captura de CO2 tem desafios, né? Mas esses desafios a gente já mapeou, a gente consegue junto evoluir, a gente está bem contente aqui, a gente pode falar mais por muitas respostas, enfim. Mas também falando ainda, porque também a apresentação mais atualizada em inglês e dando uma boa notícia de 400 startups avaliadas pelo BRICS, né, que são os países aí, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, e agora entrou Indonésia, Irã, Egito, entraram vários outros países agora no BRICS. 400 startups avaliadas em 6 categorias, não sei qual foi a divisão, mas pelo menos mais de 50 e 60 por categoria. A gente ficou em segundo lugar na categoria de economia circular. Então, eu fui atualizando muito a apresentação em inglês, então peço desculpa que tá, eu peguei a mais atualizada para vocês terem acesso ao que tem de mais aqui moderno na nossa tecnologia. Mas eu vou falando, tá? Então, assim, o desafio global que é o seguinte, bom, primeiro, aqui eu não preciso gastar muito tempo, vocês já sabem o problema aqui, né, da poluição atmosférica, afeta 99% da população global e mata 7 milhões de pessoas por ano, é mais do que a gente perdeu em 3 anos de Covid, né? A transição para net zero é muito cara, é muito alta, assim como a transição para uma frota 100% elétrica é algo muito caro. Bom, passar um pouco mais rápido para a gente ir direto para a tecnologia. Sem contar as multas, tá? No oil and gas, né, na parte de petróleo e gás, tem muita multa, né, por causa de emissões. Na parte automotiva também, Toyota pagou já bilhões de dólares em multa, Cummins também, Volkswagen tem um caso, né, famoso de 2,8 bilhões de dólares em multa. Então, isso chega, essas multas chegam nas frotas de ônibus. Multas, as pessoas às vezes, né, pensam como fazer, como resolver, como dar um jeito aqui ou ali, mas cada vez mais vai chegar a multa, cada vez mais vai ser restrito, cada vez mais vai ter auditoria. A gente vai passar agora, assim, quase que um inferno para quem tem emissão, né? Então, tem que estar junto com tecnologia como a nossa, fica mais barato do que passar por multa. Bom, e vamos lá, finalmente, o que é a tecnologia, o que é o produto? Bom, a nossa tecnologia é um lavador de gás, tá? É um filtro que é instalado junto com o escapamento. Só que ele é um filtro diferenciado, é um filtro 4 em 1, tá? É um filtro que ele consegue capturar, como eu falei, 50% de redução, tá, de CO2. Ele capturou 50% de CO2 no teste que a gente fez com um caminhão que foi entregue para a ArcelorMittal. Então, assim, por isso que eu falei, decore esse número de redução de 50%, porque a gente conseguiu reduzir 50% a emissão de CO2, e é justamente, e coincidentemente, eu não estava com aquelas coisas da lei de 2018 aberto na frente, quando eu estava fazendo esse teste no laboratório, mas depois eu vi e falei, uau, é justamente o que a gente conseguiu, né? E teve uma parte de teste que a gente chegou a 66,7% de redução, foi 2,1% para 0,7% de CO2. Então, assim, redução de CO2 direto do escapamento ali do caminhão, tá? Esse CO2 fica retido na nossa água e forma ácido carbônico, né? H2CO3, enfim. Então, redução de CO2, check, ok, conseguimos, né? E redução de outros gases poluentes foi impressionante. O NOx a gente reduziu em 95%, tá? 94 ponto alguma coisa por cento. É justamente que 95% que a lei pede, tá? A lei de 2018. Então, isso foi fantástico.
Material particulado, a lei pede até 95%, a gente conseguiu reduzir 90%. Tá bom, então não é 95%, é 90%, a gente chegou a 89 ponto alguma coisa, mas a gente coloca ali um filtro extra, ali uma camada extra, a gente chega a 95%, isso daqui é fácil, muito conhecido já, soluções de material particulado. E assim vai. Né? Fora que a gente consegue reduzir se tiver alguma coisinha de enxofre no combustível, mas isso é muito difícil hoje, porque S500 já tem menos enxofre, S10 menos ainda, assim por diante, então a gente consegue reduzir enxofre e assim por diante. Então, hidrocarboneto, enfim. Bom, quanto à parte de energia, eficiência de energia, tá? Aqui tem uma parte que menciona 2 a 10% de economia em combustível. Isso daqui eu tenho que ser muito transparente, sincero, não leva em consideração para ônibus e caminhão, porque, como eu falei, é um motor menor, tá? Esse 2 a 10% de economia em combustível é mais para aplicação industrial, tá? Isso é um lado bom nosso. Vocês estão vendo aqui uma tecnologia que ela nasceu para reduzir impactos de combustão em motor de combustão interna, mas também em forno, em caldeira industrial. Então, é uma tecnologia que nasceu para atender desafios aí gigantescos, um chaminé de 5 metros de diâmetro, com vazão absurda, né, de metros cúbicos por hora. Então, assim, a gente dá conta, pessoal, a gente dá conta. Né, para uma vazão de um caminhão, de um ônibus, para a gente peanuts, a gente resolve. Então, mas a gente sim, como eu falei, com o mundo acadêmico, com o social computador, a gente consegue sim chegar em algo, uma transição aí para híbrido ainda mais eficiente, uma transição suave e bacana, né? Por causa desse 1 e 2, pessoal, poxa, lava gás poluente de maneira dinâmica, tá? Não é um lavador de gás comum. Eu vou mostrar no próximo slide. E por isso que a gente conseguiu patentes, né? A gente tem patentes aprovadas, deferidas, não só no Brasil, como em alguns países, também falar onde, mas por causa desse lavador dinâmico de gás poluente e essa energia extra, a gente ficou feliz com esse 1 e 2, pô, lava gás poluente, tem um reaproveitamento de energia ali para alimentar nosso sistema, né, fica ali no 0 a 0 ou até economiza combustível nessa questão. E aí, por causa desse 1 e 2, a gente resolveu fazer um acompanhamento, né, um monitoramento em tempo real, que é o nosso dashboard. A gente tem, inclusive, parceria com uma empresa de telemetria, que já atende frota de ônibus em São Paulo, atende pelo menos acho, uns 400 veículos da frota. E então a gente tem parceria com a telemetria, a gente tem parceria também com uma outra empresa incrível que faz a IoT para essa questão. E a gente também tem subprodutos, né? Assim, quando a gente captura gás poluente com um fluido líquido, no nosso caso a água, e pode, como eu falei, a gente pode colocar algo nessa água para capturar ainda mais algum gás poluente, a gente gera um subproduto, assim, uma água residuária, né? A gente, igual existe um tanque lá para o ARA 32, o nosso tem um tanque menor, tá? Um tanque menor que tem um subproduto. E esse subproduto ele é rico em várias coisas para a indústria. Então aqui dá para ter também um retorno desse subproduto, tá? A gente pode falar um pouquinho mais disso também nas perguntas e respostas. Mas como é que funciona a nossa tecnologia? Bom, aqui é só um sistema mostrando, tá? GLR-Tech. Aqui é uma aplicação para um gerador, ele parece um pouco maior do que para um caminhão, mas para caminhão é mais compacto, vocês vão ver também daqui a pouco. Mas, vamos lá. Então, imaginem que tem aqui o escapamento de um caminhão, né? Então, o escapamento no caminhão, em vez do gás poluente ir para a atmosfera, tá? Antes da atmosfera, ele passa no nosso equipamento. Então, imagina que no escapamento do caminhão tem uma caixa ali, que o nosso equipamento é essa caixa, tá? Então, vamos mostrar aqui, essa caixa é o seguinte, ele entra no nosso equipamento, ele gira uma turbina nossa a gás, tá? Totalmente projetada, para não dar contrapressão, enfim, né? Enfim, não ser algo que prejudica o motor. Gira essa turbina a gás, essa turbina tem as pontas do eixo que eu falei, né? Aqui o power take-off, as duas pontas de eixo. E aí o que acontece? O gás poluente, depois que passou pela turbina, ele recebe aqui um primeiro estágio de tratamento, tá? Aqui é como se fosse o que os outros lavadores de gás fazem, que é um jato de água contra o gás, né? Um banho que esse gás leva, né? Então, ele leva esse banho e esse fluido líquido consegue capturar esse fluido gasoso, que é o gás. Beleza. Depois, ele passa para esse ponto que aqui está o coração do nosso negócio, tá? Aqui está o coração da nossa patente, que é um lavador de gás aqui dinâmico. Então, depois de receber um banho aqui nessa parte estática, ele usa esse eixo aqui, ó, do nosso turbina gás, para rodar sem parar. Aqui fica rodando, aqui é igual uma máquina de lavar. Então, o gás fica interagindo com a água muito mais, tá?
com a mesma quantidade de água, com pouca água, ele fica interagindo muito mais no sistema fechado, né? Quem sabe que em ônibus, caminhão, tudo, o peso sempre importa. Então aqui fica assim, é como se fosse, pessoal, eu estou começando a fazer aula de surf aqui, estou aprendendo assim aos poucos, é como se fosse esse gás dava vários caldos dessa água, então ele é muito mais capturado por essa água, tá? E depois o gás tratado sai para a atmosfera e fica aqui a água residuária, como eu falei. Então, é praticamente isso. Bom, vamos lá. Então, como eu falei, a gente atende, tá? Várias frentes, mas vamos focar hoje um pouco em logística, principalmente em caminhão. O que acontece? Por ser dinâmico, o nosso negócio, ele consegue capturar vários tipos de gás poluentes, tá? Então, esse caldo, vamos dizer assim, que o gás leva da água, é tão forte, esses vários caldos, né? O turbinamento ele é tão intenso, essa água interage tanto com esse gás poluente, que o que tiver nesse gás poluente é capturado pela água. Então, é diferente de soluções do mercado hoje, por exemplo, o sistema catalítico é só para NAX, né? Se o cara quiser capturar material particulado, ele tem que colocar outra solução, né? Tem DOC, tem várias soluções para EGR, tem várias soluções, né, em sistema automotivo. Mas ele tem que colocar soluções em série, ele tem que colocar uma coisa para NAX, outro equipamento que vai ter outra manutenção e outro custo para material particulado, outro equipamento para monóxido de carbono, outro para CO2. O nosso é um só capturando tudo. Isso que é bacana. E é muito importante. Bom, aqui um pouco do nosso equipamento para um caminhão, tá? Um pouco menor, de 100 e poucos cavalos, dá para ter uma ideia. Isso daqui, pessoal, aqui embaixo é uma mesa. Essas mesas, tipo, mesa tipo de boteco mesmo, tá? Uma mesa, casa de madeira de boteco que tá aqui embaixo, tá? Então, só para vocês verem, é pequeno o equipamento, tá? Ele é tranquilo, ele é feito ali sob medida. E, assim, aqui é um pouco do que eu mostrei, tá? Lá no desenho. Aqui dá para ver claramente. Aqui a gente tem a turbina, tá? A entrada do gás poluente está do outro lado aqui. Mas ele entra na turbina. Aqui tem a ponta do eixo, aqui está protegida por segurança. Aqui tem outra ponta do eixo, a gente tem um motorzinho aqui elétrico para a gente poder também fazer alguns testes. E o eixo passando aqui no meio. Aqui está aquela parte que eu mostrei que o coração da patente, onde tem o cesto giratório, né, aqui no meio. Aqui, antes de ir no cesto giratório, tem uma entrada um primeiro jato de água no gás poluente, né, que ele já vem com a água para cá, para a parte giratória. Aqui ele sai tratado para a atmosfera, aqui fica retido no tanque com a água residuária. Então, é isso, assim, praticamente. Né? E aí, só tomar uma água aqui. E assim, um case mais recente é um case que a gente fez, como eu falei, para a Belgo, que é do grupo da ArcelorMittal. A Belgo Arames, ela contratou um equipamento nosso que ela não queria colocar em cima de um caminhão só, porque existiam vários caminhões entrando no galpão deles. E eles queriam um equipamento em cima de uma rodinha, né? A gente fez uma estrutura aqui embaixo, que depois recebeu aqui umas rodinhas, né? Eles queriam um equipamento para cada caminhão que entrasse lá para descarregar alguma coisa, ou fazer algum trabalho ali, que ficava dentro do galpão queimando combustível fóssil, a gente colocasse o GLR-Tech. Então, a gente fez um pouco maior do que a gente mostrou na última foto ali, porque, enfim, não ia ser instalado no caminhão e ia ficar no chão. Então, legal. Mas ainda assim, isso daqui é bem fino, tá? Isso daqui até caberia um caminhão, para ser sincero, atrás da cabine, porque ele realmente é bem fino. Tá? Aqui uns 40 centímetros só. Então, assim, esse case aqui foi muito bacana. A gente chamou a CEMIC, um laboratório renomado no Brasil e na América Latina, tá? Eles fizeram teste, não só teste de coleta, depois análise no laboratório, com filtraria, tudo isso, mas também teste em tempo real, tá? Com monitoramento portátil de emissões. E nesse teste o pessoal conseguiu reduzir, conseguiu analisar a redução de tudo que está sendo mostrado aqui, 50% de redução de CO2, 87% de material particulado, tá? Que foi a média, 94% de NOx, 91% que foi a média de CO. Aliás, monóxido de carbono, pessoal, chegou a 99%, vai praticamente. Monóxido de carbono foi impressionante. Enfim, então, foi realmente um sucesso aqui. Tá? A gente fez em 2023, 2024, a gente ficou rodando, fazendo mais testes. Por isso que eu falei, esse ano a gente ficou pronto para o mercado, a gente está pronto para instalar em frota, a gente está pronto para fazer acontecer para vocês, depois de bastante dedicação, investimento, enfim, tudo que vocês sabem que uma nova tecnologia passa.
Bom, diferenciais, com tudo isso, a gente tem hoje a tecnologia mais barata no mercado para capturar CO2, né? Enfim, então, isso é muito bacana, além de ser uma tecnologia que é tudo em um, né? Enfim, as patentes, pessoal, que eu comentei, a gente tem não só a patente aqui no Brasil aprovada, foi aprovada como patente verde, né? A gente colocou no INPI em 2017 e em 2018 entramos no PCT, que é a Patent Corporation Treaty, né, que é da Suíça, e a gente conseguiu depois desse tempo todos os outros países aprovados. Aprovado na Holanda, no Reino Unido, na Inglaterra ali, Finlândia, França, Suíça, Alemanha, enfim, Brasil, Índia e até os Estados Unidos, que foi a mais difícil e conseguimos também. Então, assim, a gente tem essa patente, como eu falei, a gente ficou entre as 100 melhores tecnologias, de 30 mil tecnologias avaliadas para soluções inovadoras em 2023, e a gente recebeu esse prêmio depois de todas as tecnologias foram avaliadas em 2022, no ano anterior. Foi fantástico. Aqui é um pouco mais para investidores. Bom, aqui tem um pouco da equipe. Eu acho que nada disso seria possível sem equipe. A gente tem uma equipe fenomenal. Comecei meu primeiro negócio com 21 anos. Eu estudei, né, alianças estratégicas, relações internacionais na Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e fiz o meu mestrado na Tel Aviv University, mestrado em ciências ambientais. Hoje eu estou no IBREI, o IBREI que é um instituto fenomenal para ajudar empresas do Brasil a receber investimento externo, preparar empresas brasileiras a ter soluções lá fora e apoio lá de fora, ou o contrário, pessoas dentro do Brasil. Então, no IBREI eu tenho essa frente. Hoje também sou uma pessoa que ajuda aí um pouquinho em alguns grupos de trabalho específicos, também até junto com a CNI, enfim, aprendo a cada dia aqui. A gente começou a GRTech há 12 anos atrás, sendo que há 7 anos a gente começou tempo integral. Aí veio o Covid e tal, enfim, entramos no mercado em 2023, validamos 2024 e agora a gente está indo com tudo. Estamos prontos para atender vocês. O Fernando é um cara fenomenal. O Fernando, além de ser engenheiro naval, ele fez um laboratório de metalurgia, cresceu muito, vendeu para um grupo SGS na França, esse laboratório de metalurgia, e, e aí, com parte do capital, ele abriu um escritório de engenharia que hoje tem 60 colaboradores. Então, um escritório de engenharia completo, pessoal, para também atender vocês, não só para colocar isso na frota, mas também depois, também para pós-venda. Tá? Uma equipe de engenharia fantástica que a gente tem. O Fernando se tornou nosso sócio. Tá? A Ellen é uma pessoa que entrou também, que hoje é nossa CSO, ela é uma investidora que entrou na nossa equipe e que, mais do que investidora, ela tem muita inteligência, ela é muito fera em negociações e crescimento estratégico, e ela acabou vindo para a linha de frente aqui no C-Level. O Almir, ele tem muita experiência com o setor automotivo, ele faz produtos para Stellantis, Volkswagen, Mercedes, Jeep, enfim, ele trabalha há décadas com o setor automotivo e é um acionista nosso também, é um dos principais acionistas, é cofundador nosso. O Gilberto, que é o inventor, ele trabalhou para várias empresas grandes, enfim, trabalhou na Bosch, mas fez projetos também para Anglo, para Petrobras, para Toshiba, para Votorantim, ganhou prêmio na Bosch. É um inventor, assim, que é tudo que o inventor tem que ter, né? Um professor pardal, alguém que pensa fora da caixa, um maluco no bom sentido, que pensa, assim, totalmente fora da caixa mesmo, e que trouxe essa tecnologia tão fantástica, que é algo dinâmico, enfim, fenomenal. O Gustavo tem grande experiência também no setor automotivo, ficou 22 anos na Ford Motors, trabalhou muito na parte de finanças ali dentro, também na parte de operações. O Celso também, experiência no setor automotivo. O Gustavo entrou como investidor, o Celso também entrou como investidor. Ambos fazem parte do nosso conselho consultivo. Vocês conseguem ver aqui um pouco do pessoal do conselho consultivo aqui embaixo na foto. Mas o Celso também tem experiência no setor automotivo. Ele está à frente da Mobileye aqui, que é uma startup que foi vendida a 15 bilhões de dólares para a Intel. Enfim, uma startup impressionante. E ele representa uma dessa questão de automotivo, o pessoal do Mercedes, o pessoal da Volkswagen, ele teve muitas reuniões com essa galera, enfim, e ele ajuda bastante. E ele está ajudando a nossa parte também de telemetria, na parte de monitoramento, enfim, também está dando uma força.
E aqui, enfim, fora outros acionistas, a nossa parte jurídica é muito forte, Pinhão e Costa advogados, são mais de 80 advogados, um pessoal muito forte, nosso marketing é forte. Então, assim, pessoas fantásticas, fenomenais estão com a gente. Eu acho que é melhor uma ideia B como equipe A do que o contrário, né? Aprendi isso na época que eu estava fazendo mestrado, porque as tecnologias, elas passam por desafios, o mundo passa por mudanças, as leis mudam, as restrições aumentam, então, quando tem uma equipe boa, a gente consegue passar por qualquer desafio que vem pela frente e pivotar. Então, isso é muito importante. Bom, é isso que eu queria mostrar. Eu quis fechar aqui em aproximadamente 30 minutos, porque a gente tem um pouquinho mais de tempo de perguntas e respostas. Mas é isso, pessoal. É uma solução que é tudo em um para ajudar em descarbonização, redução de gases já regulados e muito fortes com Euro 5, Euro 6. E até falando nisso, a gente consegue ajudar a passar uma frota que está antes de Euro 6 para Euro 6 com o nosso equipamento. Em vez de sair já comprando rápido toda a frota nova, a gente consegue passar algo que está Euro 5, às vezes antes, para Euro 6 com o nosso equipamento. Isso também é bem importante ser falado. Bom, muito obrigado. Estou aqui à disposição para perguntas e respostas. Ei, Felipe, muito obrigado. Vou abrir para o Pedro daqui a pouco. Felipe, antes de eu abrir para as perguntas aqui dos nossos conselheiros, dos nossos participantes aqui do comitê, eu queria te perguntar o que é feito com a água com subprodutos após a filtragem, né? Como que essa água é descartada ou como que esses subprodutos são reutilizados por outras indústrias e etc. Se você puder comentar um pouco sobre isso. Sim, excelente pergunta. Essa água, ela é rica com em ácido carbônico, né? Sempre a gente gosta de fazer a quatro mãos, né? Poxa, se o pessoal da frota quiser fazer algo específico com essa água, a gente pode trazer nossa engenharia para fazer algo específico para essa frota. Mas, em termos gerais, tá? O que pode ser usado hoje, e já é usado na indústria, na verdade, tá? Para uma água que tem ácido carbônico, por exemplo, você pode colocar cal e formar carbonato de cálcio, tá? O carbonato de cálcio, como os ônibus eles vão e voltam para a garagem, né? De tempos em tempos dá para descartar esse carbonato de cálcio e isso ser utilizado, né? Aí dá para utilizar em várias formas, né? Para limpeza, dá para utilizar para a indústria, dá para utilizar para até a prefeitura pode utilizar, né? Dá pra usar em asfalto, em cimento, enfim. Então, o carbonato de cálcio tem muita utilização. Dá para também, em vez de colocar cal, colocar soda cáustica, formar algo enfim, também dá para fazer algo diferente ali, né? Com sódio. Dá para separar de forma gasosa, tá? Aí dá para fazer coisas também a longo prazo, por que não? De pesquisa e desenvolvimento, como por exemplo, tá? E aqui eu vou ser um pouco ambicioso também, eu diria, mas sim, é possível. Por que não separar de maneira gasosa e alimentar um sistema no futuro para gerar combustível sintético, tá? Que exige captura de CO2. Então, dá para fazer bastante coisa, tá, Fábio? Aí só depende, assim, pô, o que é solução rápida e tranquila? Cara, precipita isso, né? Forma-se alguma coisa. A gente está fazendo agora um estudo junto com a USP, começamos, a gente respeita muito a USP e a Poli. A gente foi, inclusive, incubado uma época no CIETEC, que é da Poli, que é da USP, inclusive, desculpa. E a gente foi uma época pré-incubado por eles, ficamos ali dentro, não tinha escritório ali dentro da USP. E a gente fechou agora com um laboratório da USP para analisar as águas do ar, justamente para dar soluções para o mercado. Mas de maneira simples, precipita, vai de maneira bem simbólica ali, precipita, abre uma gavetinha, vai ter ali o carbonato de cálcio, alguma outra coisa precipitada, e utiliza isso para algo. Ou a gente, se não quiser utilizar, a gente pode coletar também, porque a gente tem interesse nesse subproduto. Legal, obrigado, Felipe. Pedro, pode falar. Bom dia, Felipe. Quem fala aqui é Pedro Rama, sou da área de engenharia da SP Trans. Bom dia, Pedro. Estou lá já há alguns anos, né? E nesses 35 anos que estou na área de engenharia, nós temos recebido muitos fabricantes, né? Inventores, e a gente sempre é aberto a novas tecnologias. Só que a gente tem que ter um pouco de preocupação, como, não sei se você conhece a SP Trans é a empresa gestora do transporte público, né? Uhum. Então, nós somos
auditados e enxergados por 7 olhos, Tribunal de Contas, Secretaria do Verde e Meio Ambiente, CETESB, que o Lacava aí, nosso amigo, está junto, né? Uhum. Então, assim, antes de se colocar um produto em teste, nós temos algumas etapas, não sei se você conhece, né? Por exemplo, a primeira etapa, alguns testes de laboratório em institutos idôneos, que você falou que está lá já com a USP, né? Por exemplo, com o IPT ou com a CETESB, né? Porque antes de colocar um produto em operação na frota, nós temos um procedimento que nós temos que ver os testes em laboratório, Uhum. certo? Agora, o Certo. que me preocupa, não sei se eu fiz algumas anotações aqui, o que me preocupa, Felipe, é o seguinte, pelo que eu entendi, vocês estão tirando todo o sistema SCR do veículo, o Arla, e colocando um de vocês, certo? É isso? É só uma possibilidade, tá? Como eu falei. Porque, assim, tirar o SR, né, e o Arla não é tão simples assim, porque hoje em dia tem ônibus, né, caminhão, que é feito para o motor funcionar com SR e com Arla, né? Então, se tira isso, não sei nem se o motor funcionaria, né? Tem algumas coisas que acredito que a montadora faz por segurança para ter a certeza que o cara está colocando o Arla 32 e que está operando da forma que a SR tem que operar. Então, é difícil chegar e simplesmente substituir na frota já existente. Mas sim, Pedro, eu falaria que a médio prazo está fazendo em conjunto com a montadora, né, sendo algo que agrada a todos. Como eu falei, eu não quero ter inimigos aqui de pessoas interessadas no SR e no Arla, né, ou que ganham dinheiro com isso, mas sendo uma forma legal para todos, como a gente capturou o NOx de uma maneira muito eficiente, né, depois do teste com a CEMIC, sim, aqui tem uma tecnologia que pode substituir o Arla, seja 100% em médio e longo prazo ou parcialmente em médio prazo. Sim, é um caminho, viu, Pedro? Então, ok, viu, Felipe? Veja bem, nós não somos contra nada. A gente inclusive, está na vanguarda de novas tecnologias, né? A nossa Uhum, preocupação como gestor e como poder público é de você colocar um equipamento, né? Isso não estou falando de vocês. A experiência que nós tivemos com vários fabricantes de microturbina, tudo que você pode imaginar de pós-tratamento de nível nacional e internacional, a SPTran já recebeu, entendeu? Então, a uhum, nossa preocupação é de você, antes de colocar um produto em operação, de ter laudos, né, de institutos idôneos, né, uhum, uhum. e para depois e uma montadora para nos auxiliar, né, entendeu? Por Sim, exemplo, a nossa frota 85% é Mercedes-Benz. Então, uhum, no caso de vai tirar o SCR, vai tirar o Arla, essa opção, teria que estar a montadora junto e também saber qual a emissão depois desse equipamento, o que vai sair, entendeu? uhum, Então, a sim, recomendação, onde vocês procurarem SP Trânsito, já encurtando o caminho de vocês aí, né? Vocês uhum. procurarem um laboratório idôneo, né? Para fazer os testes direitinho, para depois procurar uma operação efetiva. Isso é só uma Sim, dica que eu estou a dando gente, aí. não, eu concordo, a gente procurou já, né? A gente já fez a seleção de casa. A gente já procurou, já contratamos o laboratório, já fizemos o teste, já comprovamos. Aí que tá, entendeu? A gente já comprovou a captura do NOx em 95%. Então, assim, eu vou até compartilhar aqui a tela rapidinho. E aí, tá, e aí, assim, Qual eu também, laboratório que vocês fizeram, a gente pode saber? sim, com a CEMIC. E aí eu acho legal fazer também com o IPT, tá? Eu faria um Então, é outro isso, teste, isso que eu ia recomendar, entendeu? eu faria Se um outro você tem teste com duas, você. se você tem Tá? duas opções, faz Isso, com o IPT ou com a CETESB, não é que eu a CEMIG gosto. não tem credibilidade, mas seria bom, né? Seria ótimo. Ó, aqui, né, só mostrando rapidinho, eu não vou mostrar todo o teste, claro, por causa do tempo, mas só para vocês terem uma ideia aqui da seriedade do resultado final, né, tem aqui o resultado do estudo, né, assinado pelo técnico Jailson, enfim, do gerente técnico do IPT, aí tem tudo que tem no estudo, enfim, que foi analisado depois de 3 testes de 1 hora que foram feitos, tá? Aí tem também toda a parte de seriedade aqui, né, de calibração dos equipamentos, né, da forma que você teste e pede, né, de cada coisa que foi utilizada, enfim, então tem toda essa questão, certidões, técnicas envolvidas, então, bem bacana, bem sério, mas eu vou direto aqui na página de resultados, de comparações, se não me engano, essa página aqui 10, ó, e aqui mostra também, material particulado, aqui alimenta o que eu mostrei na apresentação, né, então é a prova do que eu mostrei na verdade, mas material particulado, 3 testes de 1 hora, o terceiro teste foi o melhor resultado, que foi
praticamente 90% que eu falei. A média foi 87%. Enxofre não tinha no combustível praticamente suficiente para testar, então não foi detectado, né? Beleza. Vamos lá. Agora, o NOx que a gente está falando aqui, Pedro, olha que bacana. O melhor teste aqui, ó, 94 no 38. Isso que eu falei, a gente chegou nos 95% exigidos aí na lei de 2018, né, praticamente. Isso que a gente fez só com a água, como eu falei, né? A gente fez da forma aqui, mas se a gente falar, vamos focar agora um pouco mais no NOx, como eu falei, se a gente coloca um pouco do ALA 32 na nossa água, por exemplo, uau, né? Assim, tô dando um exemplo, né? Claro que com ALA tem coisa de temperatura, mas sim, pode ser algum outro tipo de subproduto para um tipo de gás poluente, dá para algum outro tipo de reagente, um tipo de gás poluente, dá para fazer algumas coisas legais. Sem contar que a nossa água foi ali temperatura ambiente, né? Tem controles que pode ser feito com temperatura, com pressão, e a nossa capacidade de absorção de um CO2, né, é muito melhor nessa forma, enfim. Então, isso foi só um teste assim básico, né, que a gente conseguiu esse resultado bacana. E o monóxido de carbono, que eu falei que foi impressionante, assim, 99, achei que era 98 e pouco, 99,07. Então, a gente tem isso daqui. Tem outra coisa que alimenta daqui também, que é uma análise da nossa água residuária, tá? Antes do teste, nossa água residuária, ela tinha em nitrato, 8,25, tá? E em nitrito 0,02. Depois de 8,25, passou para 61 de nitrato. Então, assim, cadê aqui minha tela? Passou de 8,25, passou para 61 de nitrato. De 0,02, passou para 19,38 nitrito. A gente aumentou, em alguns casos, a gente já tinha visto lá, mais de 400% o que tinha de nitrito e nitrato na água. Então, é uma outra prova ali para mostrar que essa água capturou muito o NOx, tá? Então, assim, a gente conseguiu, mas eu concordo com você. Por que eu concordo com você também, além de ser importante ter mais do que um laboratório, tá? E ter o IPT, eu concordo com você que é legal o IPT, porque eles têm um dinamômetro ali para rodar por muito mais horas, né? Eles têm ali pessoal da parte acadêmica já para acompanhar os testes, então acho que pode ser um caminho também. Então, é só para encerrar da minha parte, ô Felipe. Então, assim, recomendação SP-Trans, né, Fábio? Vocês procurarem um instituto idôneo, né? Não é que a CEBIG não seja, né? Uma CETESB, um IPT, né? E colocar uma montadora junto antes de procurar SP-Trans, né? Esses são os procedimentos nossos básicos para qualquer tipo de teste, ainda mais que falando de emissões de gases, tá bom? Parabéns pela apresentação. Obrigado, Fábio. Obrigado, Pedro. Obrigado, Fábio. Obrigado, Pedro. Obrigado, Felipe. Vamos para o Carlos. Pode falar, Carlos. Tá no mudo, Carlos. Acho que o seu microfone está mudo, isso. Oi, desculpa, Fábio. Obrigado aí pela palavra. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Vou fazer uma fala bastante rápida, sem entrar em aspectos muito detalhados do ponto de vista técnico, porque eu acho que o Pedro já colocou bem a questão, né, da necessidade de você ter verificações confiáveis de resultados, mas eu acho que, Felipe, vocês estão num momento ainda muito inicial para qualquer proposta dentro de um programa que a gente está aqui discutindo, que é do Confrota, né? Eu, inclusive, entrei no site de vocês têm 2 pilotos, né? Um com uma caldeira e um com um caminhão que a gente não sabe em que condições. Então, assim, imaginar que um lavador de gases de qualquer funciona como um filtro, é evidente que vai funcionar, vai depender muito da condição do que você está controlando. Agora, assusta um pouco que a gente apresente, principalmente num fórum como esse, em que você tem aí pessoas com todo o grau de conhecimento, que alguém venha propor alterar veículos, por exemplo, que já têm equipamentos específicos para controle de emissões, como o caso do SR. E aí eu vou muito na linha do Pedro. Tem que ter muito cuidado quando fala esse tipo de coisa, porque essas soluções mágicas, elas não acontecem. A gente aqui na CETESB, e eu vou referendar um pouco o que o Pedro falou, a gente recebe aqui inúmeros inventores para testar inúmeros produtos, software, aditivos, filtros, e via de regra, e eu não vou dizer que é 100%, mas é 99,99% dos casos, quando você coloca esses testes sob condições de laboratório, né, os resultados são praticamente zero.
do ponto de vista de eficiência. Né? Você imaginar que você vai reduzir 50% de emissão de CO2 pós-queima com um lavador de gases, né, me parece uma coisa irreal. Então, assim, o que eu ia sugerir? Me desculpa que eu não vou fazer uma pergunta e nem espero que você explique, não cabe aqui a gente fazer uma discussão técnica sobre isso, mas eu acho que precisa, de fato, avançar esse produto para estar num patamar um pouco mais confiável, né? Para que a gente possa, de fato, fazer uma discussão num nível, digamos assim, mais técnico e um pouco mais realista e responsável dentro desse fórum. Existe um outro aspecto que eu também não vou entrar na discussão, que é o aspecto do ponto de vista legal. Né? A legislação brasileira tem duas legislações que vão estar impactadas. A de trânsito, né, que de certa forma impede a alteração de determinadas peças do veículo, né, que não sejam originais, e a segunda é do Proconv, porque esse veículo, quando ele sai de fábrica, ele passou por testes. Né? Então, todo tipo de retrofit, todo tipo de introdução de novo dispositivo, ele precisa de uma certa autorização sob o risco daquele veículo estar em desconformidade com a legislação ambiental. Tá? Então, são dois aspectos que eu só gostaria de chamar a atenção para que, de fato, vocês possam avançar nesses aspectos e trazer um produto aí, alguma coisa que tenha uma maturidade, tanto do ponto de vista legal quanto técnico, para de fato ser uma solução né, a ser discutida nesse fórum. Tá bom? Obrigado, Felipe. De qualquer forma, parabéns aí pela apresentação. Obrigado você, Carlos, agradeço. Realmente, às vezes eu não fui muito claro, mas é isso mesmo, tá? Como eu falei, não é para substituir agora a Área 32 nem a STR. Seria algo feito a quatro mãos com o montador e com o mundo acadêmico. Desculpa se eu não deixei isso claro, tá? Seria feito realmente a médio para longo prazo, tá? Se fosse algo assim. E talvez ainda ser uma substituição parcial e não total, tá? Então, só para deixar bem claro, tá, Carlos? Vamos botar o foco aqui que a GDR-Tech captura vários gases poluentes, faz o que a CETESB quer, que é reduzir o impacto da combustão de combustível fóssil, e entrega uma frota muito mais sustentável, mesmo sendo a frota ainda queimando diesel, tá, Carlos? A gente pode ser a melhor amiga da CETESB, na verdade. Infelizmente, vocês ainda não conheciam a gente, então assusta um pouco, eu entendo, tá? Mas a gente está bem maduro em pesquisas até então, e a gente tem que evoluir bastante, com certeza. Isso só é possível com a ajuda de todo mundo, da CETESB e de todos vocês. Pode ter certeza, Carlos. E como eu falei do começo, tá? A ideia aqui não é sair tirando a área T2, SR, nem nada. A ideia é somar, tá? E a gente só vai conseguir alcançar o que a gente precisa em termos de redução com várias tecnologias. E que bom que a gente tem uma brasileira, que bom que a gente tem a GDR-Tech. Obrigado, Felipe. Obrigado, Carlos. Agora eu vou abrir para o Olímpio e vai ser, por causa do nosso tempo, vai ser a última consideração. Olímpio, pode falar. Se você estiver falando, seu microfone está mudo. Alô, oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Olímpio? Parabéns pela apresentação. Eu queria saber sobre esse teste que vocês fizeram de medição de emissões de escapamento. Eu queria saber quais foram as normas que vocês usaram para fazer esse teste. E eu queria saber se tem relatório sobre essas medições que vocês fizeram, fotografias, né? Muito importante a gente saber para ter confiança, né? E Claro. para saber quem são as pessoas que fizeram esse teste, quem é o dono desses equipamentos, se eles estão calibrados, se eles não estão calibrados. Essas questões são muito importantes. Antes de vocês levarem, né, para o IPT, vocês levarem lá para, não só para o IPT, para a CETESB também, ou para qualquer outra instituição que tenha capacitação, né? Isso é importantíssimo, né? Porque fazer testes de emissões, a gente não pode aceitar um teste que não seja feito por uma entidade que esteja certificada e reconhecida para fazer esses testes, né?
Então, isso é muito importante, você levar esse material para apresentar lá na CETESB, no IPT, na Petrobras, seja lá onde vocês quiserem fazer esses testes, tá bom? Tá certo, É só essa é a sugestão que eu dou para vocês, antes de vocês começarem a caminhar, né, a engatinhar, porque a gente vê que vocês estão engatinhando ainda, né? O equipamento não está pronto para ser usado, porque não tem comprovação nenhuma de que esses valores que vocês apresentaram têm algum significado, tá bom? Obrigado. Deixa eu só me apresentar, eu trabalhei 26 anos com esse tipo de análise, tá? Então, a gente sabe do que a gente está falando e é uma sugestão para vocês não ficarem perdendo tempo, nem de vocês mesmos, nem o tempo de outras pessoas que têm outros assuntos aí mais importantes a cuidar, tá bom? Com certeza. E parte dos assuntos importantes, obrigado pelo comentário, Olímpio, e parte dos assuntos importantes de vocês, com certeza, é reduzir emissões, e eu repito que assusta saber que, de repente, tem uma tecnologia que vocês acham que surgiu do nada, né? A gente tem também 12 anos de investimento aqui, mais de 5 milhões de reais investido, uma equipe incrível e muito para evoluir, e que só será possível com pessoas como vocês, com certeza, Olímpio. E concordo contigo, tá? Assim, cada teste tem que ser feito da melhor forma possível, e muito melhor ainda, como o Carlos falou, tem mais do que um teste. Aqui tem um pouco na tela do teste que a gente fez com a CEMIC, tá? Foi um teste que a gente levou o laboratório para o galpão, né? E ali a gente conseguiu analisar a emissão dos gases poluentes. Não é um teste que eu considero como 100%, porque eu prefiro fazer mais um teste no dinamômetro, eu acho essencial, como o Carlos falou, essencial. A gente procurou dinamômetro no passado, a gente fez teste de dinamômetro no passado, né? Como eu falei, a gente tem uma longa história aqui, apanhamos muito, continuamos apanhando bastante, mas a gente está evoluindo com tudo e a gente não vai parar, a gente vai chegar lá com certeza, e ainda melhor com pessoas como vocês, mas a gente chegou sim a fazer teste também, Olímpio. Você conhece bastante o mercado, a gente chegou a fazer um teste rapidamente na Lactec, em Curitiba, e também um teste rapidamente na Mali, tá? Que são 2 laboratórios muito bons com dinamômetro, mas a gente estava muito early stage, tá? Foi antes da Covid, foi 2019, enfim, era muito early stage, então a gente aprendeu muito nisso, e a gente deu um passo para trás na época do Covid, a gente falou, então, tudo que a gente aprendeu com teste nesses laboratórios sérios, né, que foi Lactec e CEMIC, e Mali, Lactec e Mali, antes da CEMIC, poxa, tudo que a gente aprendeu, vamos evoluir, vamos arrumar. Aí a gente assinou com o Parque Tecnológico São José dos Campos, contratamos eles, fizemos toda a parte de simulação digital, Computer Fluid Dynamics, né, o CFD, e ficamos prontos para um novo teste. Agora a gente tem equipamento na mão pronto para provar para vocês. Desculpa novamente se eu não fui claro quando eu mostrei aqui os resultados da CEMIC, mas a gente já comprova que a gente captura o CO2, o NOx, o CO, material particulado. Pessoal, que vocês precisam, a gente tem. Basta vocês quererem enxergar e colocar para teste. E a gente tem um piloto pronto também, Olímpio, na mão agora, interno nosso, que se amanhã o IPT quiser colocar num dinamômetro, a gente entra com vocês. E agora, vocês têm que dar um passo, seja via prefeitura, CETESB, eu não sei da onde que vem, uma montadora, não sei da onde que vem essa frente para investir, tá? Mas se vocês tiverem acesso, tá, capital, falar, Felipe, a gente conseguiu aqui, ó, IPT, montadora, a gente topa andar nesses próximos passos com vocês e provar, tá? Eu assino embaixo no que eu falei. A gente consegue fazer o que eu falei. Em capturar CO2, a gente consegue. Capturar material particular, a gente consegue. Capturar NOx, a gente consegue. E, repito, substituir coisas já existentes, eu não quero mexer com isso. Não é o caso. É vir para somar, tá? E a gente, a 4 mãos, com toda a ajuda de vocês, Olímpia, a sua experiência do Carlos, pessoal da CETESB, né, a ajuda da prefeitura, a experiência da montadora, a gente vê o que faz mais sentido, o que vale mais a pena, né? Vamos fazer uma solução menor e mais barata, focada só em X gás poluentes, né? Ao invés de fazer GLR-Tech completo, né? E aí a gente continua com a SCR e tal. Então, a gente junta aqui com essa experiência fazer acontecer. Eu acho super, super possível e sou ciente de tudo que a gente pode evoluir
e também sou ciente que a gente não precisa ter uma mega pressa, porque vai continuar tendo queima de combustível fóssil ou biocombustível por décadas, né? E a gente está aqui deixando o futuro melhor, né, Olímpio, para os seus filhos e netos. Vamos junto nisso. Ok, obrigado. Só uma coisinha, rapidinho. Essa não é uma missão nossa, essa é uma missão de vocês. Se vocês quiserem comprovar a eficiência do seu produto e fazer os testes como eles devem ser feitos, né? Tá. Vocês precisam procurar o IPT, a CETESB, por conta de vocês. Então, vocês vão lá, levam toda a justificativa técnica para provar inicialmente que faz sentido esse equipamento. Entendi. E aí sim, a CETESB vai dizer, o IPT vai dizer se, tudo bem, nós vamos fazer o teste, custa tanto, né? É por aí, tá? Tá. Olímpio, a O CETESB, caminho é esse. Olímpio, que é a inexperiência minha, tá? A CETESB tem também um laboratório com dinamômetro que comprova? Ou tem que ser IPT, Lactec, Marlin, enfim? A CETESB tem lá dentro no laboratório? O Carlos Sim, está a aqui. CETESB tem todos os equipamentos, tá? Tá bom. Procura a CETESB, o IPT também, a Petrobras pode ser eventualmente procurada. O próprio Lactec, né? Petrobras a gente falou ontem. Tá bom, IPT a gente começou a conversar com eles, vamos então reforçar isso. Carlos, se você tiver, por favor, nos chama no particular. Sim, a CETESB dispõe de laboratório. Tá, perfeito, Carlos, a gente está com o equipamento pronto. Depois me chama no particular, pode pegar meu telefone com o Fábio, se eu puder pegar o seu com ele também, enfim, ou e-mail também. A gente pode tentar marcar algo assim e começar a se programar, ver como é que pode funcionar, o que vocês podem dar de apoio também, enfim, seria ótimo. Legal. Senhores, muito obrigado pelas discussões, acho que foram bem frutíferas. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de apresentar o seu produto e a sua empresa aqui nesse grupo. Temos um grupo diverso e muito qualificado aqui para fazer essa análise. A gente recebe com alguma frequência, né, diversos tipos de tecnologias diferentes, e o comitê está aqui para fazer esse tipo de avaliação e de viabilidade mesmo de aplicação de tecnologia para a frota da cidade. Então, queria agradecer a todos, em nome do secretário executivo de Mudança Climática, o senhor José Renato Nalini, e determinar encerrada a 48ª reunião do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento e Substituição da Frota para Alternativas Mais Limpas de São Paulo. Muito obrigado a todos. Por favor, o formulário de presença está no chat. Quem não assinou, por favor, assinem. É muito importante para a gente deixar registrada a presença de todos os senhores e todas as senhoras aqui na reunião. Tá bom? Então, uma boa tarde e até logo.